Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Sobre o jogo, tá? O Luxemburgo, pelo menos uma das poucas coisas que ele revelou, né, que ele quis falar de futebol, foi aquilo que eu havia adiantado para vocês, que para mim foi o ponto de partida para qualquer análise do jogo de hoje, né? O lado direito do Corinthians. Por quê? Porque o Lucha se preocupou com o lado esquerdo do Caio Paulista, dobrou a marcação, até porque se o Fagner hoje em dia ficar no mano a mano, o Fagner sempre vai sair atrasado, o Fagner vai chegar atrasado, ou ele vai sair atrasado, tá? Ou vai chegar atrasado. Então o Juan jogou ali e acabou fazendo a proteção. Primeiro tempo, o Corinthians jogou para não perder. O Corinthians não jogou para vencer no primeiro tempo. E o Corinthians ganha esse jogo muito pela individualidade do Renato Augusto, mas também por quê? E aí porque o Corinthians está vivo, muito vivo, claro, ganhou, tem que estar vivo, mas digo, o Morumbi não assusta tanto, por quê? Porque o São Paulo tem um coletivo muito melhor. O São Paulo é um time muito bem treinado. Só que o São Paulo lembra, sabe quem? O Audax do Fernando Diniz. Não sei se vocês lembram aquele Audax que fez a final contra o Santos no Campeonato Paulista. Sensação do campeonato. Só que ficava toca, 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 toca e pum, finaliza para longe. Pum, finaliza para a bandeirinha do escanteio. Pum, não dá em nada. Entendeu? Por quê? Então, a característica do jogo, nós temos um confronto Corinthians e São Paulo, nem deveria ter colocado o Luxo, né? Deveria ter feito análise, vocês confiam tanto em mim. E vocês viram, né? A única coisa que eu consegui falar antes de começar a coletiva foi exatamente a questão do Lucha ter colocado o Juan ali, né, para barrar as descidas do Caio. E quando entra o Adson, o jogo realmente se resolve ali. Porque o Adson foi melhor ofensivamente do que o Juan, armou a jogada do primeiro gol, depois tomou nas costas, porque era normal, né? E nem é o termo certo tomar nas costas, porque era coisa do lateral. Mas como entra na função também para marcar, hoje em dia é tomar nas costas. E ele. Deixa eu ligar o Lázaro. E ali sai o gol do Luciano. Agora, o que nós temos nesse confronto de semifinal? Ficou muito claro, gente. Temos um Corinthians que tem o melhor individual e o São Paulo que tem o melhor coletivo. Temos um São Paulo que tem. Se coloca o Dorival no Corinthians, meu irmão, nesse Corinthians hoje, vocês entenderam? Se coloca o Vanderlei nesse São Paulo, ia ser um terror. Tá? Não estou querendo desmerecer o Vanderlei, tirar algum. Até porque não faz nem uma semana que eu dei todo o mérito para ele de uma vitória do Corinthians. Agora, o Corinthians, a gente não pode esquecer, como torcedor, meu irmão, ganhou 2-1. Estamos todos felizes aí. Vocês estão falando que eu estou rindo que nem bobo. Agora, como analista de futebol, cara, o Corinthians não deu um chute no gol no primeiro tempo. Só deu São Paulo. É que a qualidade técnica do São Paulo não é das melhores. Eles não colocam a bola para dentro. Ainda perderam o único jogador que poderia, né, colocar essa bola para dentro, que é o Caleri.
E aí, no segundo tempo, o Vanderlei faz essa mexida, deixa um time um pouco mais ofensivo e um pouco mais vulnerável. Só que era hora de arriscar. Tinha 45 minutos e o Corinthians tinha que fazer o resultado. E logo no início, o Renato Augusto faz o gol. Depois o Corinthians toma o gol, né, com o gol do Luciano, que não foi... Assim, o Gil, ele dá o bote errado? Dá. Mas o Murilo também fica só olhando, entendeu? São coisas do futebol, também acontece. Eu sempre vou desconfiar do Corinthians antes dos jogos, por conta dessa linha de 4, que em janeiro eu avisei, com essa linha de 4 não ganha nada. Se não vem, e era o Balbuena, né? Se não vem o Murilo para essa linha de 4, e depois o Moscardo, mas o Moscardo ainda está começando, mais o Murilo salva essa linha de 4, velho. Essa é a verdade. Então, o Corinthians jogou, tá? E vocês viram que eu falei para você do Ron Oliveira lá na direita, né? Tem gente, não, como é que jogou o Corinthians? Não foi o Renato lá, cara. Eu falei até da mudança tática. O Corinthians começou no losango, depois passou para um 4-1-4-1, quando ele abre o Ron Oliveira lá na frente para brecar as subidas do Caio Paulista. E aí o Corinthians joga com o Juan Oliveira, Renato Augusto, Maicon e Roger Guedes. Entre as linhas, o Fausto e lá na frente o Yuri Alberto. Daqui a pouco a gente pode falar do individual dos jogadores. Acho que a parte tática é isso. O São Paulo jogou num 4-2-3-1. Toca, 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 toca e não dá em nada, tá? Bom pra gente. Bom pra gente. O Dorival também, ele é bom treinador, mas ele tem os seus defeitos. E aí, também não tô a fim de ficar falando muito do São Paulo. É mais a gente analisar essa parte aí do Corinthians, né? Agora, falando de alguns jogadores, né, do Corinthians nessa partida, a gente pode fazer uma análise aí de cada atleta, tá? Primeiro, Fagner, mais uma partida insignificante do Fagner, tá? Insignificante. Gil, cara, o Gil foi razoável, ele não foi mal hoje não, tá? É que realmente ele é o Gil, né, velho? Dá medo, a qualquer momento dá medo que vai acontecer alguma coisa e aconteceu o gol em cima dele, mas foi em cima dele e do Murilo. O Murilo, enfim, o Murilo fez uma boa partida como sempre. O Fábio Santos, meu Deus. Cara, o Fábio Santos, a impressão que dá, e não é nem impressão, é claro isso, né? Tá bem claro, que ele faz muito esforço para jogar. Quando a bola vai sair na lateral, ele quer dar a vida dele ali, mas não dá mais. Entendeu? Não dá mais. Tá? Agora eu vou partir para o Fausto Vera, o pior jogador do Corinthians na partida. O meu filho reclamou que o Fausto Vera saiu e o Maico ficou. Sabe por quê? Essa molecada não entende nada de bola, velho. Porque ficou na cabeça, o Maico é ruim e o Fausto é muito bom. Cara, mas a gente tem que olhar. Eu falei para ele, você tá louco, velho? A substituição foi correta. Hoje, quem tinha que ficar no time era o Maicon que saiu, e depois o Maicon passou a jogar nas linhas, tá, gente? O Corinthians continuou no 4-1-4-1, tá? Com o Maicon nas linhas, aí ficou o Adson aberto, né, de um lado, depois tem que lembrar os caras que entraram. O Renato Augusto por dentro com o Matheus Araújo, tá faltando um da esquerda aí, que entrou. Tô tentando lembrar quem é agora. Cara, a partida do Fausto Vera, ele ficou olhando, não deu um carrinho, não divide, não arma, não faz nada, velho. Não faz nada. Eu acho que chegou a hora da gente falar. Chegou a hora da pergunta que eu nunca imaginei que eu ia fazer. Quem jogou mais bola no Corinthians, Fausto ou Cantillo? Cantillo já fez gol, viu? Com a camisa do Corinthians. Cantillo já deu assistência, viu? Já deu lançamento. O Fausto foi o pior jogador do Corinthians na partida. Conseguiu ser o pior.
não arma, não desarma, não joga bem de segundo volante, não joga bem de primeiro volante. Será que fomos enganados ou é uma fase ruim? Não sei, cara. O que está acontecendo com o rapaz? Quer ir embora? O que está acontecendo? Hein? Eu vi uma entrevista do Christian, ele falou que na segunda passagem dele do Corinthians, teve um problema na família, que ele ficou... perdeu todo o dinheiro dele. E aí você vai entender, às vezes tem coisa que a gente não sabe por trás, por que o cara não joga mais bola. O Christian estava em depressão, ele deu uma entrevista e revelou isso na segunda passagem dele no Corinthians, que infelizmente sofreu aí, tipo, de um golpe, né, ele deixou entender que é da própria família. Então, assim, eu não sei se o Fausto está passando por algum problema extracampo, se é uma fase ruim, tá? Ou ele nunca jogou nada. Eu já vi jogos muito bons dele. Mas, assim, nós não estamos aqui para passar pano para ninguém, entendeu? Não tem que passar pano. Não tem que passar pano para ninguém. Essa é uma característica que esse canal tem. A gente não passa pano para ninguém. Ah, o Fagner ficou nervosinho com o Sheik. Eu vou tentar pensar por que o Fagner ficou chateado. Vamos tentar analisar. Vamos tentar entender o Fagner. Entender é nada. Vai jogar bola, rapaz. Tu não joga bola há muito tempo. Pronto. Aqui é assim, tá? Fausto Vera. Não jogou nada. Pronto. Juan Oliveira. Cara, o Juan Oliveira, eu espero que vocês me entendam o que eu vou falar agora. Ele, naquilo que foi colocado para ele fazer, ele fez certo, tá? Ele parou ali o Caio Paulista. Claro, se ele fosse um cara muito top, poderia até marcar muito bem como marcou e sair jogando, mas ele não conseguiu. Então o Juan Oliveira fez uma partida razoável, mas foi uma partida assim que na marcação, cara, ele deu conta do recado. O Adson, por exemplo, começou a dar os espaços. Fausto mal. Renato Augusto, ó, gente, eu vou falar um negócio aqui para vocês, tá? Se tem uma coisa que eu não sou, é oportunista. Eu posso ter todos os meus defeitos, mas mentiroso eu não sou. Todos, velho. Ah, o Samir às vezes é chato, o Samir não sei o quê. Cara, o Samir é vaidoso. Pode me falar do que quiser. O Samir fala muito exclusivo. Pode falar o que você quiser. Mas mentiroso e oportunista eu não sou. Então eu vou ter que falar isso aqui. O Renato Augusto fez o primeiro tempo dele. Foi uma das piores partidas que eu vi ele realizar com a camisa do Corinthians. O primeiro tempo do Renato Augusto foi horroroso. Eu acho que ninguém, eu não sei, acho que ninguém, né? Muita presunção minha. Eu não sei se alguém por aí vai falar isso. E eu não tô criticando, agora é claro que eu não tô, né? Tipo, pô, o Samir tá acabando com o Renato Augusto, ele fez 2 gols. Não é isso. É só uma constatação, porque aqui a gente entende de futebol. E quando eu falo a gente, eu não tô falando eu não, tô falando nós aqui. Eu falei exclusivamente o primeiro tempo, tá? O primeiro tempo do Renato Augusto, ele errou passes, armou contra-ataques para o São Paulo, ele perdeu divididas, perdeu bolas lá na frente, ele errou saída de bola, enfim, foi um horror o primeiro tempo dele. No segundo tempo, pô, o cara brilhou, né, velho? O cara acabou com a partida. Ele finaliza. Agora, tem uma coisa que eu falo aqui há muito tempo. Vamos ver que vocês vão. Aonde que o Renato Augusto tem que estar? Pô, essa você tem que me dar uma moral, velho. Eu vi que tinha gente aí que não entendeu a crítica que eu fiz do Renato no primeiro tempo. Agora vocês vão ter que dar uma moral. Eu vou querer essa moral agora. Quem é o cara mais chato que tá há 2 anos falando onde tem que jogar o Renato Augusto? Onde tem que jogar o Renato Augusto, que eu falo? Hein? Onde tem que jogar o Renato Augusto? Perto do gol. Eu falei que o maior erro do Luxemburgo hoje é quando você tem o Matias Rojas, ele põe o Matias Rojas para ser a ponta do losango e o Renato para jogar como se fosse um volante do lado esquerdo do losango. Tá errado! Renato Augusto, meu irmão, eu tô falando há 2 anos. E se tivesse me escutado, não tinha evitado umas 18 lesões.
Porque Renato Augusto aberto na esquerda para marcar a lateral dos caras. Acabam com o cara. Renato Augusto para jogar lá no campo de defesa. Meu irmão, essa vocês têm que dar moral para mim. Põe o Renato Augusto. Eu falo para vocês. Eu falei hoje no pré-jogo. Eu falei, põe aqui, ó, o time do Corinthians tem que ser Moscardo, Fausto ou qualquer outro ali, o Juan, o Matias Rojas, todo mundo correndo pelo Renato. Tira o Fábio Santos também, aqueles cansados lá de trás. E o Renato na entrada da área, pô. O cara que finaliza da entrada da área como se estivesse batendo um pênalti, velho. Eu falo isso toda hora. Aonde que o Renato fez gol hoje? Entrada da área, dentro da área. É igual o Ganso lá no Fluminense, o cara tem liberdade. Deixa o Renato livre, põe ele perto da área, ele vai decidir o jogo para vocês. Pô, parece um papagaio, eu falo isso quase toda a live. Aí, tá aí. O Renato hoje, cara, assim como todo o time do Corinthians, não estava bem no jogo. Só que o Renato, na entrada, o Renato perto da área, é o Renato, amigo. Entendeu? Quantas vezes você viu o Pablo Maia chuta, pum, não dá em nada. Vocês não viram isso? O Wellington Rato chutando. Nestor. Os caras não acertam o gol, velho. Os caras não acertam o gol. Tá? Agora, o que vai acontecer? Nos próximos jogos, o Matias Rojas voltando. Infelizmente, o Renato vai jogar recuado e o Matias Rojas vai ser o meia mais avançado. Só que o Matias Rojas tem mais saúde. Ele pode ser um meia avançado no jogo e um meia mais defensivo. Mas, enfim, parei no Renato, né? Roger Guedes fez a pior partida do que eu vi. Não sei se é a pior partida do Roger Guedes com a camisa do Corinthians, mas é a pior. É o jogo. Foi o primeiro jogo. Não sei se foi o primeiro jogo decisivo, mas entre os jogos decisivos, porque o Roger Guedes é um cara que aparece em jogo decisivo, esse foi o pior, tá? O Roger Guedes foi realmente muito mal, demonstrou assim, não é falta de vontade, não. Assim, muito apático no jogo, né? Não foi para dentro da marcação, mas enfim, ele tá cheio de moral aí pelas vitórias que deu, então dá uma colher de chá pro Roger Guedes. Agora, não vou dar a colher de chá pro Fortinho. Eu passei 2021, nossa, Yuri Alberto, eu sou um otário. Também, eu sou um otário porque eu tô sendo humilde agora, tá? Porque algumas vezes eu falei, esse cara é um cavalo. Esse cara é um cavalo. Cara, é um cavalo. Mas quando um pônei encosta dele, ele cai. Cara, eu não consigo entender um cara que é forte, mas não tem força. O cara é forte, mas é fraco. Qualquer um que encosta no Yuri Alberto, ele cai. Qualquer ombro, ele cai. Ele perde para o Arboleda, que é grande, ele perde para o Beraldo, que é menor, ele perde para o Caio Paulista, com todo mundo. Todo mundo. É impressionante, velho. Não domina uma bola, não ganha no corpo, não dá um drible. Meu irmão, 50 milhões de euros.